Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, 26. Minha irmã Saminha daqui a pouco vai me abençoar aqui. Quem achou a Bíblia, diga amém. Amém. Quem achou Gênesis, diga glória a Deus. Quem achou o capítulo 26, diga aleluia. Eita, que bênção. Quem não achou, pega carona com quem está perto, porque você não achou Gênesis 26. E havia fome na terra. O que havia na terra? Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita nesta terra, na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, agora sim, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor, amém. Era isso que eu ia pregar hoje. Era nesse texto que eu ia falar. Eu quis ler para ninguém pensar que eu estou inventando história. Mas você acha que eu ia perder isso que já foi começado a ser liberado pelo Espírito Santo? Nunca. Abra sua Bíblia em Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. A palavra não volta vazia. Deus tem algo grande a fazer aqui. Existem altares que precisam ser reparados hoje. O Espírito de Deus se move aqui, está aqui. Antes de ler, Senhor, a Tua palavra com a igreja, com os meus irmãos, eu quero Te agradecer, porque a Tua voz é conhecida. Não importa o timbre de voz humano que retrate a Tua voz é conhecida. E o que nós queremos e precisamos como igreja é ouvirmos o sonido que vem do Teu trono. O que nós precisamos é ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor tem a falar, porque a Tua palavra é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, ela penetra juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por Tua palavra. O Senhor usou a boca do profeta Amós para dizer que virão tempos em que não encontrarão a Tua palavra e andarão errantes de norte ao sul, de leste a oeste, procurando a palavra de Deus e não a acharão. Mas nós estamos com a Tua palavra aqui escrita, mas nós também estamos recebendo a Tua palavra, vinda direta do Teu trono hoje para nós, e nós queremos acolhê-la no nosso ser, porque ela faz muito bem ao nosso espírito. Por isso nós Te celebramos o nome. Quem aqui celebra o nome do Senhor? Abra a boca e diga amém. Eu celebro o nome do Senhor. Mateus 25.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos aí do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem pode dizer amém à palavra? O propósito para hoje é: semeando bem, colheita farta. E nós sabemos que dentro de um propósito divino, nós podemos semear em vários aspectos da nossa vida. E o que a Bíblia diz que quando semeamos bem, quando semeamos no Senhor, pode acontecer como aconteceu com Isaac, que estava na terra de Gerar, junto aos filisteus. E a Bíblia diz, o texto que eu li rapidamente com vocês, diz que ele quis ir ao Egito, como foi Abraão seu pai em certo momento. E o texto até se ocupa em dizer que houve uma primeira fome no tempo de Abraão, e Abraão foi testado, foi provado, foi corrigido, foi exortado, se submeteu, obedeceu e foi abençoado. Então todo erro, quando há, toda falha que se comete, Deus tem zelo por mim, por você, e Ele envia um tempo de arrependimento, Ele envia um tempo de conserto, Ele envia um tempo em que Ele nos dá condições de corrigir a nossa vida, corrigir o curso da nossa vida, para colocar as coisas no lugar. Isso aconteceu com Abraão. Você não é melhor que Abraão. Isso aconteceu com Abraão. E a Bíblia diz que por conta dele ter se submetido à vontade de Deus, se submetido àquilo que Deus havia falado com ele, se consertado, se corrigido, ele foi abençoado. Então quando nós nos arrependemos, quando nós consertamos, reparamos a nossa vida, nós somos abençoados. Mas se resistirmos ao Senhor, não teremos a bênção dele. E você sabe o que é ser abençoado por Deus, e sabe o estado que é fora da bênção de Deus. Não precisa nem dizer, não precisa nem falar. E nós estamos falando de semear bem e colher, ter uma colheita farta. E a gente olha para os, como já ouvimos aqui nessas quartas-feiras, os vários prismas da nossa vida. Mas eu entendi muito bem o que Deus falou através da boca da sua serva aqui. Eu entendi muito bem. O óculos dela pode não ser o de perto, ela usou o de longe, mas o de Deus é de perto. Oh glória! Ele olha a sua vida, não se engana. A Bíblia diz que Ele é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. A Bíblia diz, quando fala nesse assunto, nesse argumento, que Ele te ouve em qualquer circunstância. Estando você de longe clamando a Ele, de perto clamando a Ele, se seu coração é íntegro e reto para com Ele, Ele te ouve. E Ele manifesta o seu poder e a sua glória. E o texto aqui diz de resultado, diz aqui de plantio,
esse texto de 25 de Mateus fala de colheita. Só que não fala de colheita de dinheiro, de plantação material, humana, no campo ou em qualquer outro lugar. Fala de colheita no reino do Espírito. Fala de colhermos no reino de Deus. Fala de semearmos coisas em Deus. E o texto traz uma comparação, é uma alegoria de um casamento segundo a cultura judaica, que as virgens se preparavam para a celebração do casamento, e elas se adornavam, se arrumavam, e como quase todas as festas dessa cultura, era anunciada, era dita e se esperava, as pessoas convidadas esperavam o dia de chegar à celebração, o dia do cortejo, o dia da festa. E nós estamos diante de 10 virgens que retratam uma circunstância de vida de uma pessoa. E o texto se ocupa em dizer que todas essas virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Perceba o que o texto diz, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E elas estão saindo ao encontro do esposo. E aí a Bíblia abre um parênteses para dizer que 5 delas eram prudentes, mas 5 eram doidas, eram loucas, eram imprudentes. E quando a gente consulta a palavra de Deus, está aqui nesse mesmo evangelho que Mateus escreve, segundo a orientação do Senhor Jesus, que o evangelho é de Cristo, mas quem escreve é Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27, a Bíblia fala acerca daquele que ouve a palavra e cumpre, e aquele que ouve e não cumpre. Quem fala isso é Jesus, ele está no Sermão no Monte, e ele diz que aquele que ouve as suas palavras, ele diz: as minhas palavras e as cumpre, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, perceba que uma pessoa ouve a mesma palavra e tem uma atitude. Outra pessoa ouve a mesma palavra e tem uma atitude diferente. Nós somos aqui, muitas pessoas aqui hoje à noite, graças a Deus, amém? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, sim ou não? Cada um de nós ouviu aqui o que foi liberado da parte de Deus, sim ou não? Nós estamos ouvindo sempre aos domingos, com um número muito maior de pessoas, mas nós ouvimos sempre a mesma palavra. A palavra é lançada sempre a todos nós. Mas, irmã Sandra, os corações que recebem agem de maneira diferente, porque são diferentes. A palavra diz que o Senhor, ou que alguém saiu para semear uma semente, parte dela caiu na beira do caminho, onde o terreno era encrostado e duro e empedernido, porque era beira do caminho, todo mundo passava por ali, e foi apertando, comprimindo, sedimentando aquela terra, e ele se tornou duro. E a semente que caiu ali, e a semente dentro do texto, Jesus diz que é a palavra de Deus. E porque aquele terreno estava duro, a semente caiu ali, ela não entrou na terra, porque estava encrostado aquele terreno. E daqui a pouco os passarinhos vêm e comem aquelas sementes. Mas a mesma semente lançada que caiu à beira do caminho, caiu também num terreno onde haviam pedras, muitas pedras. E o que o Senhor Jesus diz, que aquela semente caiu e logo germinou. Mas por conta de haverem pedras naquele terreno, as raízes não puderam se aprofundar, elas ficaram expostas ao sol. E o sol veio e queimou aquela planta que começou a germinar, aquela semente que germinou e começou a crescer, queimou a raiz. Então ela morreu por ali mesmo. Por quê? Porque a terra que recebeu tinha muita pedra. Mas a mesma semente, Diácono Albertini, que é avô de novo, caiu num outro terreno, junto a espinhos. E a Bíblia diz que a semente germinou e começou a crescer, mas os espinhos cresceram junto e sufocaram aquela semente plantada. Mas a Bíblia diz que certa parte caiu em boa terra. Não havia concorrência.
A terra estava boa e preparada para receber a semente. Perceba que a parábola do semeador fala que é a mesma semente que caiu em 4 solos diferentes. E houveram resultados diferentes. A mesma palavra produziu resultados diferentes, não por conta da semente, mas por conta do terreno que recebeu. E aquele quarto terreno, que era boa terra, não tinha espinho para concorrer, não tinha pedra para sufocar, não estava encrostado, estava arado, afofada a terra. A semente caiu ali, germinou, cresceu, produziu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que produziu menos foi 30 por 1. E a Bíblia explica, que Jesus vai explicar, que às vezes nosso coração fica duro, nós vamos endurecendo a nossa sensibilidade espiritual, coisas vão endurecendo o nosso coração. Aquela palavra que a gente recebia com alegria num tempo, agora a gente ouviu uma fala de um, uma fala de outro, conceito de outro. Foram decepções geradas ou produzidas ou que nos atingiram, e a gente vai endurecendo o coração. E aquela palavra que antes nos fazia vibrar, e aquela palavra que a gente nem olhava a hora, entrava a noite adentro lendo, porque ela motivava o nosso coração estava aquecido com ela, agora já menospreza, acho que não vai ter mais efeito. Existem corações que têm concorrências dentro de si, recebem a palavra, mas mantêm dentro de si coisas que são como pedras, que não permite que aquilo que o Senhor libera enraize, faz um efeito em algum tempo da vida, mas durante o tempo da provação, a prova parece que sufoca tudo que o Senhor liberou. O outro terreno recebe a palavra, mas tem espinho para concorrer. Coisas que sufocam a plantação de Deus na nossa vida e concorrem com aquilo que Deus está querendo produzir. O que tem no seu coração que está concorrendo com a palavra de Deus? E se concorre com a palavra de Deus, são coisas que nós damos atenção. Não damos atenção à palavra, mas vamos dar atenção. Isso aqui está concorrendo com a palavra de Deus. São espinhos que crescem dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos. São relacionamentos entre os irmãos que a gente releva agora a obra do Senhor, não como mais eficaz como era, mas porque nós permitimos que coisas crescessem dentro de nós para concorrer com um propósito eterno de Deus. Poderia esmiuçar isso aqui, mas eu não quero sair desse propósito. E o outro terreno é a boa terra que se deixou arar, se deixou revolver. Aquela terra que foi preparada, que o arado foi e revolveu ela, virou, jogou para cima a fofura da terra, para que quando caísse a semente pudesse absorver aquela semente, permitir que ela crescesse em si e produzisse aquilo para o qual ela foi lançada. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, o seu coração é um desses 4 terrenos. Você decide, a palavra está sendo lançada sempre, ela é a boa palavra, ela é a mesma palavra, que produz coisas diferentes, em vidas de pessoas diferentes, tal seja o interesse de cada pessoa. E Jesus então diz em Mateus 7, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é prudente. Eu vou assemelhar essa pessoa, presbítero Ridinan, eu vou assemelhar essa pessoa a alguém que edifica a sua casa sobre a rocha. Agora a alegoria do ensino não é mais agricultura, agora é construção civil. E o outro evangelista que fala sobre isso, se não me engano João, se não for é Lucas, se não for é Marcos, é um dos 4, parece que é Lucas, se não for é João. Ele diz
que o sensato é aquele que cava fundo, até achar lugar sólido para botar as sapatas da construção, porque o que ele quer construir é coisa grande, é uma obra linda, maravilhosa, e ele não se contenta em apenas fazer valas na superfície, para fazer ali umas vigas naquelas valas e jogar ali algumas varas de ferro amarradas e querer botar peso ali. Não! Esse sensato é aquele que cava fundo. Enquanto ele não acha terra firme, ele não sossega. Ele empreende tempo, ele gasta dinheiro, ele gasta tempo, ele gasta os seus esforços, mas ele quer ter a certeza do que está sendo feito é coisa que vai aguentar peso. Muitos de nós não somos assim às vezes. Nós somos imprudentes porque nós queremos resultados rápidos. Nós queremos uma construção rápida. Não, agora que eu encontrei a solução, a saída, agora tem que ser rápido. Interessante, tem gente que espera um tempão, e na hora que a oportunidade surge, ao invés de ser meticuloso, previdente, cuidadoso, zeloso daquilo. Não estou fazendo aqui uma coisa para um pouco de tempo. Eu estou fazendo uma coisa aqui para durar. E já naquele tempo, quem estava ouvindo o Senhor Jesus falar, tinha pessoas ali que eram nômades, que elas não ficavam por muito lugar no mesmo tempo. Então por que elas iam construir alguma coisa, cavar fundo, Saminha, se elas não iam ficar ali muito tempo? E se isso significa, simboliza, traz à tona o meu relacionamento com Deus, todo aquele que é imprudente e não cava fundo para fazer uma construção, é porque você não tem expectativa de ficar muito tempo em Jesus. Quando eu receber o que eu quero, quando eu atingir o ponto que eu imagino, para mim estou satisfeito, zarpo. Muita gente é assim, mas você não. Não, você não. Me ajude, diga para a pessoa que está usando, não, você não. Diga, você não. Jesus, no capítulo 8 de João, ele diz, João escreve, irmã Luzia Pichone, ele diz: o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então, se nós vamos ficar para sempre em Jesus, nós queremos que o nosso relacionamento seja bem lá no profundo. E você sabe que a alegoria dessa rocha é o Senhor Jesus. É a mesma alegoria de Salmo 40. Esperei com paciência, com perseverança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, que é Ele, o Senhor Jesus. A firmeza de andar com Deus. E a palavra declara que o imprudente edificou sua casa sobre a areia. Ele nem quis procurar um lugar mais firme. Ele queria passar um pouco de tempo. Então ele edificou sua casa de qualquer maneira. E a Bíblia diz que vieram sobre essas duas casas o mesmo tipo de tempestade. Não, sobre aquela casa, sobre a areia, aquilo que foi tempestade, não, Lucas. Foi a mesma tempestade. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquelas casas. A que estava edificada sobre a rocha ficou firme, mas aquela que estava sobre a areia caiu, e a Bíblia diz, irmão Pedro, foi grande a sua ruína. Diga para o seu irmão, isso não vai acontecer com você. Diga, isso não vai acontecer com você, porque você vai ficar firme, porque você está firme em Jesus. Então nós podemos querer resultados rápidos, investir pouco e nos decepcionarmos com muita coisa e perdemos o nosso tempo e todo o nosso esforço. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para salvação. Jesus nos chamou para investir a nossa vida nele, num projeto de vida. Investir essa nossa vida num projeto de vida muito maior do que a nossa vida. É por isso que ele, o Senhor diz, aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então,
Nós chegamos na parábola das 10 virgens de novo para a gente orar. Que essas 10 virgens, todas elas eram virgens, mas umas tinham umas ideias doidas. Elas não se importavam muito com o depois, elas queriam viver o momento. Quero viver esse momento. Mas as outras 5 prudentes, elas queriam viver aquele momento, mas eram previdentes para aquilo que estava para acontecer, para aquilo que podia acontecer. E a Bíblia diz que elas saíram às 10 para encontrar o esposo, para aquele casamento, para aquela celebração. E o versículo 4 diz: porém as prudentes levaram azeite em suas alheiras. Quando eu estava lendo isso aqui, eu quero que um raio caia na cabeça do pastor Enéas agora, se eu estiver mentindo. Corre, pastor Fábio. Quando eu estava lendo isso aqui, é o que me veio à mente, eu vou dizer agora. Vê se você pega. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Irmã Sandra, o que elas estavam indo fazer? Elas estavam indo encontrar o esposo. Elas estavam indo para uma celebração de casamento. E isso que me veio à mente, quando a gente vai para uma celebração de casamento, a gente nem chave de carro quer no bolso, a gente não quer nada. As irmãs gostam de botar uma bolsa, tiracolo. O que você tem aí nessa bolsa? Nada. Mas por que você está com essa bolsa? Um adereço. Fica quieto, você falar. Às vezes eu falo para uma pessoa que anda comigo de vez em quando: vai levar essa bolsa por quê? Eu vou levar porque eu trouxe. Mas para que você precisa? Vai atrapalhar. Não, já trouxe e vou levar. Mas às vezes eu falo: vai levar por quê? Antes de sair. Não, eu vou levar porque eu posso precisar. Ali deve ter estepe, cama de ar, chave de fenda, torquês, deve ter tudo ali. Deve ter um monte de coisa. Mas eu fico pensando, quando eu vou numa festa de casamento, eu não quero levar nada. Eu quero estar com a mão vazia. E às vezes quando eu ministro cerimônia de casamento, antes não tem depois, às vezes tem algumas pessoas que servem alguma coisa. Eita glória! É ou não é? Eu vou lá no carro, guardo a Bíblia, guardo tudo lá, não quero nada me atrapalhando. Porque às vezes derrama um copo d'água, né, e molha. Não quero nada me atrapalhando, eu quero ficar livre, pastor Zé Ides, para comer o que tiver no lugar, para aproveitar bem a celebração. E o que me veio à mente é que as loucas levam só lâmpadas. Elas querem viver aquele momento, mas as prudentes levam as lâmpadas, mas elas levam na outra mão uma vasilha com azeite, porque podem precisar, embora seja uma festa de casamentos a minha. Às vezes nós nos incomodamos com aquilo que Deus nos dá a usar, a levar, porque é previdente na nossa vida espiritual. Ah, não vou levar isso aqui não. Eles vão perguntar: para que você está com isso aí? Muitos de nós já tivemos na nossa vida todo recato, todo cuidado, toda prudência. Mas o mundo diz: para que isso aí? Eu estou levando isso aí por quê? E aí nós vamos deixando coisas que a gente nunca deveria ter deixado na nossa vida de relacionamento com o Senhor, porque nós não queremos coisas que fiquem nos comprimindo. A gente quer se desvencilhar para ficar livre, livre, livre. E a palavra que ecoou nos nossos tímpanos, você ouviu muito bem, eu também ouvi: não pode. Porque nós pertencemos a uma geração que não pode ouvir não pode. Mas o Senhor continua dizendo sim, mas Ele continua dizendo não. Isso não é a minha vontade. Mas olha só, o vizinho acha que não tem problema, a amiga de colégio acha que não tem problema, até alguém na minha casa acha que não tem mais problema, até algumas igrejas acham que não tem problema. Mas só que quando nós vamos na imutável palavra de Deus, nós nos deparamos com um Senhor que Tiago diz que não há nele sombra de variação. Ele não muda. Os preceitos de Deus são eternos.
A ponto do salmista dizer no Salmo 119, sabe o que eu vou fazer com a tua palavra, Deus? Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Escondê-la no meu coração para eu não pecar contra ti. Não existe um monte de gente escondendo a palavra de Deus, os preceitos de Deus em outros lugares. São imprudentes, são vacilões na fé. Ah, mas pastor, não pode mais pregar isso. Posso, para gente que ama a Deus e a sua palavra, posso, porque vão receber a palavra de Deus no coração, sim. Porque amam ser açoitados pelo Senhor, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus açoita e corrige o filho a quem Ele ama, e Deus me ama, eu quero ser corrigido por Deus, sim, todas as vezes que meus passos quiserem desviar. Quem recebe esta palavra, levanta a sua mão e diga: eu recebo. Por quê? Porque Deus não quer que a gente perca a nossa plantação espiritual. Aliás, Ele que não quer perder. Ele que não quer perder o que Ele investiu em nós. Um dos célebres versículos que a Bíblia diz é que sobre isso aqui Jesus verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Tony, pensa em Deus satisfeito com você. Isaías profetiza e declara: para com o puro, Deus é puro, mas com o impuro Ele é avesso. E eu não quero estar diante do Deus Todo-Poderoso avesso a mim. Não. Pensa quando Deus se agrada de nós. Existe uma alegoria na Bíblia, no livro de Esther, que quando Amã tenta matar Mardoqueu, engendra todos os planos para o matar, e ele havia salvo o rei de uma emboscada, e o rei de súbito diz para Amã, que se fará o homem em que o rei se agrada dele, em que o rei tem prazer nele, e o Amã pensa: sou eu, sou eu, agora eu vou dar a dica do que eu quero receber. Ele diz: vai botar a veste do rei, andar no cavalo do rei, e pegar o primeiro príncipe do rei, sair pelas ruas da cidade puxando, e aquele homem cuja presença o rei se agrada, vai estar montado sobre o cavalo, e o príncipe vai puxando e dizendo assim: assim se fará o homem cuja presença o rei se agrada. Só que o Amã queria matar Mardoqueu, e ele não sabia que o homem de quem o rei se agradava era o Mardoqueu. E aí o rei falou assim: que nenhuma palavra que disseste se perca. Pega o cavalo do rei, as vestes do rei, a coroa do rei, o cetro do rei, para o judeu Mardoqueu, ande pelas ruas da cidade, você puxando, você é o primeiro príncipe, e você vai clamar: assim se fará ao homem de cuja presença o rei se agrada. Ai, vai lá o Amã, que queria matar o Mardoqueu, Samir, imagine a cena, ele está lá puxando: assim se fará o homem de cuja presença o rei se agrada. Eu tenho uma palavra para você. Você não tem nada com o diabo, você não tem nada com o mundo, você tem com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu Senhor. E eu quero liberar uma palavra para você. Ela é profética para o seu coração. E a palavra é: assim se fará ao homem e à mulher de cuja presença o Rei, o Senhor de toda a terra se agrada. Receba essa palavra no seu coração, porque coisas vão mudar na sua vida. Receba esta palavra no seu coração, porque coisas vão se inverter na sua vida. Quem te persegue vai ter que abrir a boca e reconhecer que há uma glória de Deus sobre a sua vida, que há uma majestade de Deus sobre a sua vida, porque você recebeu a boa semente no seu coração, e você quis que ela produzisse e prosperasse segundo a vontade de Deus, e agora você está semeando no reino de Deus a sua vida, e vai haver resultado desse plantio glorioso de Deus em você, e de você no reino de Deus. Quem recebe esta palavra, diga amém. O que não se faz no mundo espiritual por alguém de cuja presença o Senhor se agrada. As portas se abrem, as dádivas descem, poder de Deus, unção do Espírito Santo, a glória de Deus, revelação, sonhos, línguas espirituais.
interpretação de língua, a manifestação do poder de Deus, a glória do Senhor, trafegando entre nós, indo e vindo entre nós, oh glória, sem sinal vermelho, só verde. Faz assim, Senhor, move assim dessa maneira, porque a igreja está aberta para o mover do Senhor, porque ouviu o Senhor batendo a porta e abriu totalmente para que o Senhor entre e faça algo glorioso, porque o Senhor quando chega só faz algo glorioso. Eu ouvi, amém? E essas 10 mulheres, essas 10 virgens, a Bíblia diz que elas levaram, as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E aí, o versículo 5 diz: tardando o esposo, tosquenejaram todas, tiraram um cochilo, tosquenejar, e adormeceram. Períodos de dormência na nossa vida, de sono súbito que pode chegar e nos atingir, para consumir o que nós temos ganho em Cristo. Estou falando de coisas espirituais. E a Bíblia diz assim: porém, mas à meia-noite, meia-noite é um horário muito pesado, irmão. Para mim, tranquilo. Vou dormir sempre depois dela. 0h30, 1h da manhã. Não me testa ligando para mim essa hora, não. Anoiteceu o sorriso meio irônico. Só porque você dormiu essa noite 10 horas da manhã, 10 horas da noite, e acordou que horas? 7h30. Dormiu, chega babou. Mas dormiu muito. Só que eu estou falando de um lugar que não tinha energia elétrica, que às 6 horas tudo fica muito escuro. Quem já morou no interior como eu, e num lugar que não tinha energia elétrica por um tempo, sabe o que é isso. Todo mundo procura o caminho da cama, a não ser quando tem culto. Quando tinha culto, com as tochas, com aqueles negócios. Lá em Atos, quando fala de Eutico, diz que haviam muitas luzes no templo. Eram tochas, porque não tinha energia elétrica. Você não sabe se o nariz ficava preto da fumaça do combustível que estava queimando na tocha, ou se sapecava o cabelo, para quem tem Ebert, com todo respeito. Não é verdade? Ou queimava a mão com aquilo tudo. Mas meia-noite é tempo tarde demais para esse lugar aqui, porque a partir de 6 horas o som se punha e não tinha iluminação. Meia-noite já tinham passado 6 horas sem energia, sem luz. Era o momento de dormir. Porém, à meia-noite, na hora mais crítica da noite, ouviu-se um clamor. Meia-noite, a hora que ninguém espera que o noivo estivesse vindo. Ele parou para descansar, ele parou para dormir. Ele está cansado, ele não vai vir. Quando o Senhor empreende fazer algo, nada o detém. Eu vou repetir a frase: quando o Senhor empreende fazer algo, nada o detém. Operando eu, ninguém impedirá, diz o Senhor. À meia-noite ouviu-se um clamor. Quando eu li, eu destaquei isso. Aí vem o esposo, sai ao encontro dele. Eu não sei o que é pior para uma pessoa que não está preparada: que alguém chegue e surpreenda não estando preparado, ou a pessoa tendo que sair para se encontrar sem estar preparado. Eu não sei o que é pior. Todos os dois cenários são críticos e ruins, mas a ordem é: saiam, porque ele já chegou, ele está vindo. E todas aquelas virgens, diz o texto, levantaram e prepararam, deram-lhe um jeitinho na sua lâmpada. Porém, aquelas imprudentes que não estavam preocupadas mais com a colheita. Presbítero Leal, estavam nem aí. Você sabia que tem gente que não está nem aí?
se assenta aos bancos das igrejas de todo esse mundo, mas não estão nem aí. E a palavra que a gente ouviu é: não pode. Quem está solteiro não pode. Quem está divorciado. Você ouviu, você não é surdo. Quem está sozinho não pode. Vício não pode. Não pode. Sabe qual é o nosso problema? É ouvir e não saber do não pode de Deus e querer insistir que pode, porque alguém disse que pode, e até uma pseudo-autoridade, pseudo é falso, uma falsa autoridade espiritual diz: não tem problema. Fique à vontade, afinal Deus é de misericórdia, vai te entender. A palavra é clara, o que nós ouvimos aqui, o que está na Escritura, não pode. Por isso que o profeta, se não me engano Ageu, se não foi outro, ele disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe o que essa palavra diz? Que o Senhor está dando tempo para todos nós aqui, se nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Só não se prepara quem faz pouco caso desse encontro. Se ele demorar, problema dele. Eu vou dizer, demorou por quê? Se tivesse chegado na hora, minha lâmpada estava acesa, mas você que atrasou, você me quebrou no meio. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Senhor. E o Espírito de Deus está aqui para nos preparar. Você já viu noivo, quem vai numa celebração se arrumar sozinho? Geralmente não se arruma. A mulherada, não é, Igor? É maquiagem, é salão de beleza. Tem alguns até que o marido pergunta: onde você veio? De salão de beleza. Ele falou: ué, o salão não é de beleza? Eu já ouvi gente dizer isso. Mas para a maioria serve, essa minha. A maioria serve. E aí elas se arrumam todas, se aprontam todas. Já viu uma noiva se arrumar para ela, para o casamento dela? Nunca, não dá certo. Vai ficar tudo torto, porque é uma roupa diferente que ela não está acostumada a usar. É uma roupa que aperta, que comprime. Ó, isso aqui parece que não vai dar, mas vai dar. Vai dar, vai. Lembra-se do seu casamento, pastor Fábio? Lembra? Aquele dia de 15 de novembro, você se lembra? Meu Deus. E estava lá na igreja. Cadê a noiva? Está lá o noivo, ele. Meu Deus. Ele já desconfiava que ela não queria ele mesmo. Falou: é uma sorte eu casar com ela. 1h45. 1h45, eu já estava fazendo assim com a perna. Não é para ativar a circulação, não, era para chutar tudo mesmo. Mas daqui a pouco vem ela. E aí acabou, o tempo de espera acabou, morreu ali. Por quê? Porque aquele tempo de espera se tornou uma determinação. Eu sei o que eu quero, não saio daqui. Não saio daqui. Por que a Nana atrasou 1h45? Porque quando foi vestir a roupa, não entrou o vestido. E aí teve que fazer um talhozinho, vestir e costurar de novo. Desculpa falar, mas foi isso que houve. Porque eu quis saber, eu falei: estou aqui 1h45, eu quis saber. Chamaram outro pastor para ministrar comigo, eu já estava doido. Falei: calma, rapaz, é o casamento do Fábio. Calma, rapaz, chamaram a gente porque gosta da gente, vamos fazer um negócio direito. Não, mas que não. Calma, rapaz, não vou falar o nome dele não. Não vou falar. Mas não vou falar mesmo. E aí ajustou. Eu quero lhe dizer que na nossa vida espiritual acontecem as mesmas coisas. Às vezes a roupa de Deus para a gente vestir não se adapta a nós.
Mas na vida espiritual não tem jeitinho, ele não vai abrir talho daquela roupa que ele deu. Ele vai mandar você fazer uma academia celestial, espiritual, fazer um regime espiritual para te caber dentro. O Espírito de Deus está aqui, a igreja é uma academia espiritual, e o poder de Deus está aqui para queimar a nossa gordura carnal, a nossa gordura de obstinação, para que a gente entre dentro da roupagem espiritual que o Senhor está provendo para a igreja. Quem recebe esta palavra, levanta a sua mão e diga glória a Jesus. E lá vem a noiva, mas não foi ela que se vestiu, foi alguém que ajudou, que colocou lá. E da mesma forma o Espírito Santo está nos ajudando a colocar a roupagem espiritual que nós precisamos vestir para esse grande encontro, para esse maior encontro da nossa vida, que é estar com Ele nos ares. Estaremos então para sempre com o Senhor. Se isso não te desperta, se isso não te incomoda, se isso não diz respeito a você, tem alguma coisa errada com a sua fé, com a sua crença. Porque o que o Espírito diz para mim é que Ele ainda quer fazer algumas coisas, não no meu corpo basicamente, mas no meu espírito. Não para que o Evangelho se adequade a mim, mas para que eu me molde ao Senhor. O verdadeiro Evangelho é esse, não é uma igreja que quer um Salvador que se molde ao seu gosto, mas é uma igreja que quer se moldar ou amoldar aquilo que é a vontade do seu Senhor Cristo, o nosso Senhor. Por isso que Paulo adverte a Timóteo dizendo que nos últimos tempos viriam gente que teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si ensinadores conforme a sua própria cobiça, se desviariam da fé, se desviariam da verdade, dando ouvido a doutrinas de demônios. E eu quero lhes dizer que esse dia já chegou, e já chegou há muito tempo. Porque um evangelho que não me desafia, uma palavra que não me cobra, uma palavra que não me exorta, no mínimo não é divina, mas uma palavra que entra dentro do meu ser e me mostra coisas que são relevantes na minha vida, que eu preciso consertar para estar em harmonia com Ele. Ele não precisa se amoldar a mim para estar em harmonia comigo, sou eu quem tenho que me amoldar a Ele. E isso é algo de plantio e de colheita. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas 5 prudentes que levavam as suas vasilhas, abriu-se a porta, elas entraram, a porta se fechou. E vem lá as 5 doidas, tudo maluca, tudo descabelada, a maquiagem já estava borrada, elas já estavam suando, já não estavam com CC debaixo das axilas. Eu estou imaginando. E elas todas desencabelam, toda doida, batem a porta querendo entrar. Interessante que elas falam: abre-nos, abre-nos. Deixa eu voltar o texto para não errar. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo, estavam preparadas, entraram para as bodas, a porta se fechou. O versículo 11 diz: depois chegaram as doidas, as outras. Olha o que o texto diz: as outras virgens. Olha, evangelho Sérgio, o texto diz: chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, o texto não diz que ele abriu uma frestinha, presbítero Edson, na porta. Não. O texto diz que elas gritaram: abre-nos. E a voz lá de dentro ecoou: em verdade vos digo que vos não conheço. Que voz é essa? Que noiva é essa desesperada? Que noiva é essa retardada? E quando eu digo retardada, eu digo no tempo, atrasada, que grita para eu abrir a porta. Que noiva é essa que não se preparou? Que voz é essa que eu não conheço? Se ele não identifica a voz, é porque eram pessoas que não tinham intimidade de relacionamento com ele. E aí a parábola termina, e aí vem o conceito. Quem diz isso é Jesus. Já agora a palavra terminou. E o versículo 13 diz: vigiai, porque vocês não sabem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí eu quero te lembrar de uma coisa para a gente orar. A sua vida
A sua vida é essa semente que você pode semear bem para ter uma colheita farta. É a sua existência, é a minha existência, é a nossa existência, que a gente vai semear bem. Como? Semear bem naquilo que o Senhor dispôs para nós, que nos ofereceu de crescimento. E a colheita vai ser farta. Que tipo de colheita farta euzinho posso colher no mundo espiritual? Foi o que a minha irmã asseverou aqui várias vezes. Eu não posso perder a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação. Ela está dizendo: a minha salvação é mais importante do que tudo. É o que ela declarou, é o que o Espírito falou à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você não pode perder a sua salvação por coisa alguma. Não há nada de maior valor para você do que a sua salvação. E você não pode colocá-la em xeque em nada desta vida. Perca-se tudo, mas não se perca a salvação. Despreza-se tudo, mas não se despreza o favor eterno da vida eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu e você precisamos de ser despertados para essa realidade todo dia, porque nós não somos bocó. A gente interage com as pessoas na vida humana, a gente trabalha, a gente vai e vem, tem sangue na nossa veia, e até às vezes na veia. Tem sangue na nossa veia. E nós estamos, como diz a palavra, estamos a todo tempo em perigo.